Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser o porta-voz de vocês, né? Vou colocar essa aula, vou conduzir essa aula aqui, continuando a ideia que nós vimos relacionados a frações, né? Relacionados a números racionais que vocês viram semana passada. E quem vai ser porta-voz, vai colocar o que vocês estão dizendo no chat, que é um monte de bom dia, oi, etc. Osmar. Muito bom dia a todos que nos acompanham, pessoal do 7º ano, pais, professores, nossos estudantes. Jonas, bom dia a todos. Realmente, eu vou acompanhar as interações aqui do pessoal, que vão dar as suas respostas, né? A gente espera que sempre com princípios de boa educação, sempre coerentes com aquilo que a gente sugere. Tudo bem? Coloca o nomezinho lá da sua escola, a cidade onde você está falando, para facilitar também, né? E dar visibilidade a você participando aqui da nossa aula, né, Jonas? Isso mesmo, né? Participar é muito importante, principalmente no momento, né, no atual momento que nós estamos, e nós precisamos de vocês, principalmente para participar nessa aula de matemática que é o máximo, né, Osmar? Concordo, sardinha nossa, né? Então vamos continuar a ideia aí para vocês anotarem. Vai aparecer para vocês a habilidade. A habilidade que nós vamos continuar trabalhando é a habilidade 12, né? Que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as operações com os números racionais. Então, essa habilidade hoje, que vocês viram, então, a primeira coisa, nós vimos o que é um número racional, foi na primeira aula. A segunda aula, vocês identificaram frações equivalentes, que nós vamos utilizar hoje, né? Um modelo que nós vamos ver bastante, a questão das frações equivalentes. Vocês viram a multiplicação, no caso, como faz uma multiplicação de fração, e hoje nós vamos ver a divisão. Então, hoje eu vou focar na ideia da divisão e alguns modelos. Lembrando, são alguns modelos de divisão. Escolha sempre a que você achar mais fácil, o modelo que você encontrar mais fácil. E professores, por favor, não fiquem bravos pelo modelo que eu vou apresentar primeiro, pois não é utilizado, não é usual muitas vezes. Mas é um modelo aí muito interessante, principalmente para você, aluno, enxergar como que vai acontecer essa divisão, né? Como que vai acontecer. Então, na telinha de vocês está a ideia das operações, né? Então, abordaremos a divisão e a multiplicação, né, das expressões, observando as formas de resolução, de como nós podemos encontrar. Então, a primeira ideia aí que eu vou apresentar para vocês, eu vou fazer de duas formas. Vai estar aí na telinha para vocês, eu vou explicar, e depois eu vou lá na lousa e eu descrevo como que nós vamos encontrar essa divisão. A primeira ideia, quantos 1/6, né, ou seja, 1/6, de um inteiro cabem dentro, né, cabem ali no contexto de 2/3 do mesmo inteiro. Então, qual que é a primeira ideia? Pode deixar na tela, diretor. Então, a primeira ideia é a seguinte. Se você tiver o caderno do aluno, se você não tiver, não tem problema. Está lá na página 67. Então, eu tenho um inteiro. Então, esse inteiro, primeira coisa aí, ó, se vocês virem, eu dividi ele em 6 partes, que é 1/6 ali do inteiro que vocês estão vendo ali com a flechinha. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou encontrar 2/3. Então, 1/3 está ali, né? E 2/3 está aqui. Então, eu encontrei aí 2/3 no inteiro. Eu quero saber quantos 1/6 cabem, sendo que eu já dividi toda essa reta, né, em 1/6. Ó, acompanha comigo. Então, eu tenho uma parte aqui, né, de 1/6. Eu tenho 2 partes de 1/6. Eu tenho 3 partes de 1/6 e eu tenho 4 partes. Ou seja, resposta aí é 4. Então, 4 vezes, né, o número 1/6 cabe dentro do 2/3. Só que matematicamente, como a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma, como está vendo ali, ó, 2/3 dividido por 1/6. Então, o que eu faço? Fiz uma equivalência de frações, né? Coloquei ambas no mesmo denominador, que é o 6. Então, 2/3 virou 4/6. E aí eu dividi por 1/6. Então, 4 dividido por 1, 6 dividido por 1, eu encontro 4 como resposta. Ou seja, 1/6 cabe 4 vezes em 2/3. Olhando assim parece complicado, né, Osmar? Parece um pouquinho, né, Jonas? Mas um pouquinho de atenção da parte do pessoal aí, acho que a representação está bem clara. Mas assim, um pouquinho de calma, acho que dá para perceber sim. Então vamos tentar entender isso. Eu vou até levantar
Vamos tentar escrever isso, né, Osmar? Sim. Tentar representar isso de uma forma com que os alunos entendam da seguinte forma. Preste bastante atenção no contexto de como isso vai representar para vocês. Então, eu vou fazer primeiro a representação de novo para a gente conseguir entender, descrever esse modelo. Então, olha comigo. Então, eu tenho lá, tem uma reta, tá, Osmar? Ó. Tem uma reta. Tá ótimo. E aí, o que eu fiz? Então, eu tenho um inteiro aqui. Ó. Então, tudo isso aqui como se fosse um inteiro. Primeira coisa, eu vou dividir aqui ele em 3 partes. Certo? Então, essa parte aqui, ó, se eu olhar, é 2/3, né? Como eles viram anteriormente, do meu inteiro. Então, essa parte aí que vocês viram é 2/3. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse inteiro aí e dividir em 6 partes também, ó. Tá mais ou menos dividido aí, mas eu tenho 6 partes, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui do meu inteiro, ok? Quantas vezes 1/6 que eu dividi aí cabe? Se eu olhar, ó, ele vai até o 4. Então, quer dizer que 1/6, né, ó, ele cabe 4 vezes, né, ó. Então, ele cabe 4 vezes dentro dos 2/3. Essa aqui, ó, é a ideia. Mas como eu vou fazer? Vou até apagar aqui para vocês verem. Como que eu vou fazer essa conta? Agora, matematicamente, né, fazendo as operações, como que eu vou fazer? Professores, é apenas um modelo. Alunos, é um modelo que eu vou apresentar para vocês. Existem outros. Eu vou apresentar outro modelo aí para vocês e vocês escolham o que vocês acharem mais fácil. O modelo que eu vou apresentar é a seguinte. Então, tá assim, ó. 2/3, né? Que é a questão. Eu tenho que dividir por 1/6. Beleza. Primeira coisa, eu tenho que achar frações equivalentes. O quê? Com denominadores iguais, Osmar. Sim. Então, o 6 aqui, então eu vou encontrar o sexto aqui, né? Então, se eu encontrar 6 aqui, quer dizer que eu multipliquei, no caso aqui, por 2, não é isso? Faço Sim. a mesma coisa para o numerador, né? Multiplico por 2, encontro 4/6. E essa aqui se mantém. Beleza. Vamos usar a ideia da regra da multiplicação. Lembra que a multiplicação você fazia em linha, Osmar? Sim. Você faz a mesma coisa. Aqui eu divido os mesmos modelos. Então, 4 dividido por 1 e 6 dividido por 1. 4 dividido por 1, eu sei que é 4. 6 por 6. Ah, é 6 por 6, desculpa. Então, aqui é 6. 6 dividido por 6 aqui, eu encontro 1. E 4 dividido por 1, eu encontro 4 como resposta. Esse é apenas um modelo, né? É uma das formas de eu encontrar. Não necessariamente é o modelo mais usual, né, Osmar? Não. Eu, por exemplo, não utilizo esse. Não, realmente, né? Aí é só uma questão de ajuste à habilidade que está sendo trabalhada, né? Mas realmente, como o professor Jonas falou, existem outras possibilidades e é lógico, você vai se adequar àquela que você melhor tem a facilidade, né? Isso mesmo, né? Então, no contexto aí que nós vamos observar, então, esse modelo, que é você ver uma reta, ver quantas vezes cabem dentro, achar uma equivalência, é um dos modelos. O outro modelo é o que vai aparecer na telinha aí para vocês, que geralmente é o que nós sempre utilizamos, né? Então, mostre se é possível efetuar a divisão anterior de uma maneira diferente. Sim, é. Como? Presta bastante atenção na regrinha que vão utilizar e vocês vão usar bastante isso e tomar muito esse cuidado. Eu sei que a divisão, Osmar, é o inverso na multiplicação. Perfeito. É o inverso, né? Sim. Se é o inverso, eu vou inverter. Então, eu tenho 2/3 eu mantive, Ok. inverti a fração. Então, o que era numerador virou denominador e assim vice-versa. E ao contrário da divisão, virou multiplicação. Então, deixa eu entender. Você, quando fez essa inversão, transformou essa divisão em um produto? Isso mesmo. Transformei numa multiplicação. E aí, a multiplicação, eles viram na aula passada, né, que é mais simples, é só multiplicar. 2 vezes 6 e 3 vezes 1. Legal. Certo? Sim. E 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 1 é 3. No caso aí, 12 dividido por 3 dá 4. Vamos tentar entender, vamos tentar reescrever isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2/3
dividido por 1/6, não é isso? Sim. Então, essa é a divisão ali que vocês encontraram. Vamos lá, com calma. Vou até pedir para o diretor me acompanhar aqui no passo, que é o seguinte. Eu mantenho a primeira. Então, eu vou manter a primeira fração. Ó. Mantém a primeira fração aqui. Ó. Mantive a primeira fração, ok? O que eu vou fazer com a segunda? Eu vou fazer a inversão. Então, ao contrário de divisão, multiplicação. Então, eu inverto essa segunda. O que eu faço com a operação? Inverte, né, Osmar? Sim. Multiplica. Multiplicação, como vocês viram, só multiplicar a linha, né, que era o jeito mais fácil. Então, eu tenho 2 vezes 6 e 3 vezes 1. 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 1 é 3. Dividindo, eu encontro 4. Legal, né? Legal. E essa história da inversão, acho que é bem... acabo de falar para eles, né? Inverter, só mudar o posicionamento, né? O que é numerador vira denominador e vice-versa. Isso mesmo, né? Você está invertendo numerador com denominador. Você está trocando, né, eles de posição. E, Jonas, coloca o número inteiro aí, deixa na palavra fracionário e faz a inversão. Por exemplo, ó, eu tenho fração 4, o número 4. Vamos tentar fazer a anterior? Beleza. Vamos fazer a anterior, ó. A anterior era 2/3, né, Osmar? Isso. Dividido por... por 1/6 também foi a que eu fiz. Mas vamos dividir então por um número inteiro, pode ser? Pode. Vamos dividir aqui por 3, para ver o que dá? Isso, essa é a ideia. Pode ser? Pode. Beleza, o 3 é inteiro, né? Perfeito. O que eu faço com o 3? Então ele é sobre 1. Não é isso, né? A regrinha? É isso. Então o que eu faço? Mantenho a primeira, inverto a segunda. Qual que é a inversão? Primeiro, eu sei que ele era sobre 1, então ficou 1/3, né, Osmar? Perfeito, é isso. Beleza? Levantei essa questão porque os meus alunos sempre... era uma perguntinha recorrente, Jonas. Entendi. E aí, no contrário, né, no caso da divisão, Virou. eu multiplico. Então, eu tenho 2 vezes 1 e 3 vezes 3. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3 é 6. Dá para simplificar, Jonas, né? 9. 9, Jonas. 9, desculpa. Então, aqui eu encontro 2/9, né? Legal. Fechar? Beleza. Prestem bastante atenção nisso, que esses modelos aí que vocês vão encontrar, vai acontecer muito. Sou bem honesto, eu utilizo esse outro modelo que eu acho mais fácil. Não sei... A gente tem que trabalhar conforme aquilo que você se adapta, né? Não existe um modelo engessado. Não é isso. O que a gente tenta colocar aqui para vocês são possibilidades para resolução. E, logicamente, né, matemática é aquela coisa da observação, você se sentir confortável com aquilo que você está fazendo. Acho que a parte mais importante é essa mesmo, né, Jonas? Isso mesmo. Desde que chegue no resultado. Vamos tentar inventar, então? Existem outros modelos, aí vocês podem fazer o que vocês consideram mais fácil. E eu vou fazer um outro modelo que, no caso aí, eu aprendi, eu não utilizo. Não é uma forma em que eu faço, mas é um modelo que eu aprendi. Eu vou fazer em cima dessa fração que vocês acabaram de encontrar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2/3 dividido por 3 sobre 1. Um professor meu falava que sempre vai dar uma fração na resposta. Então, ele falava que ia dar uma fração ali. O que ele falava para mim? Falava que era para dar um V ou parecia depois até um W. O que você faz? Você multiplica... assim, ó, Osmar. Que legal. Um V, né? Então, eu faço 2 vezes 1 aqui, ó. E eu faço 3 vezes 3. Então, eu multiplico em cruz, né, digamos assim, e eu desço o valor aqui, ó. Então, eu tenho 2 sobre 9 é a mesma coisa. Lembrando, é outra forma, né? Assim, acho que o pessoal vai gostar bastante dessa. Né? E a grande vantagem é que você chega no resultado correto, né? Sim, sim. Geralmente, esses modelos que nós apresentamos para vocês não são modelos específicos, né? Vocês podem utilizar o que vocês encontrarem mais fácil. Esse de você multiplicar em V tem que tomar cuidado. Por quê? Eu só consigo fazer, no caso, aí com 2 frações. Se você tiver mais uma fração, mais uma divisão, vocês não vão conseguir exatamente fazer essa operação. Então, nesse V, tomar cuidado. Eu vou dar exercícios para vocês e aí a gente vai tentar, no caso, elencar esses exercícios, beleza? Então, para eles vão aparecer lá a primeira atividade. Na primeira atividade é uma divisão simples, Osmar. Né? A resposta aí é simples. Só que nós vamos utilizar um modelo
como se fosse uma inversão, né? Beleza. Então, eu tenho 15 dividido por 3. Eu mantenho a primeira, 15, inverti a segunda, 1/3. E aí eu multiplico, e aí eu quero saber qual que é o resultado da divisão. Na questão B, é 7 sobre 8, que divide 7 sobre 4. Então, 7 oitavos, que divide 7 quartos. Então, eu quero saber aí qual que é o resultado dessas duas divisões. Como é a primeira vez, vamos dar 3 minutinhos para eles e a gente já retorna, pode ser? Pode ser, claro. Beleza? 3 minutinhos, bom trabalho. Retornamos aqui com as respostas, Jonas. O pessoal participando bastante, enviando aqui as respostas. Tudo bem? Vamos a ela? A Maria Luísa colocou 28 sobre 56 na letra B, ok? E colocou 1 sobre 2, meio, na letra A. Tudo bem? Vamos lá. Aí o Igor colocou 1/5 na letra A e meio na letra B. O Gabriel colocou 5 inteiros na letra A e meio na letra B. Tudo bem? O Luiz Marcelo também. O Nicolas também. E aqui, ó, o Daniel, ele colocou 5 inteiros na primeira e 28 sobre 56 na segunda. Boa, isso mesmo. Então, só colocando aí, caiu um pouquinho, né? Mas eu tô bem, não aconteceu nada demais, né, Osmar? Estamos inteiro aqui. Caiu, mas estamos bem aqui, né? Mas vai aparecer aí na telinha para vocês a resposta, que é a seguinte. Então, 15 dividido por 3 é 5, né? Não precisava nem resolver, né, Osmar? Tranquilo. Mas aparentando aí no modelo que eles vão entender que era relacionado
a essa da divisão, então eu mantenho a primeira, eu fiz a inversão da segunda, 1/3, né? E aí eu fiz 15 vezes 1 dá 15, 1 vezes 3 dá 3 e achei 5 ali. Alguns colocaram 1/5, viu, Jonas? 1/5? Alguns colocaram. Tomar Muitos. esse cuidado, Tem que tomar né? esse cuidado mesmo. Tomar esse cuidado dessa inversão mesmo. Inverteu a resposta, né? Na letra B, ali que eles podem ver, então eu fiz a ideia. Então eu mantive a primeira e inverti a segunda. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 7, 56, como colocaram, né? 28 sobre 56. E aí, simplificando, eu encontro 1/2. Vamos tentar resolver isso, tentar entender. Então, eu tenho aqui, ó, 15 dividido por 3. Então, eu estou usando, né, a ideia aí, no caso, da divisão de fração. Então, eu vou representar por uma fração. Eu mantenho a primeira, mantenho aqui a primeira, divido pelo, multiplico, né? Então, multiplica, então, inverte a operação pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 15 que multiplica 1, 1 que multiplica 3 aqui no denominador. Então, eu tenho 15 dividido por 3, que essa aí era mais fácil, né? 5, né, Osmar? Sim, Jonas. Beleza? Ok. Vamos tentar a próxima. Na próxima questão, eu quero que vocês observem bastante, que é o seguinte. Eu vou fazer duas formas aí. Eu quero que vocês enxerguem duas formas. Por quê? Com essa inversão, nós podemos fazer algumas coisas que é uma simplificação talvez mais simples. E eu quero que vocês tentem entender. Então, vamos tentar aqui, ó. Eu tenho a seguinte expressão ali. Eu tenho 7 sobre 8, que divide 7 sobre 4. Beleza, eu vou manter a primeira, 7 sobre 8. Vou inverter aqui, ó, para multiplicação. E eu vou inverter a segunda aqui, ó. Beleza. Regra de multiplicação é só multiplicar em linha. 7 vezes 4 e 8 vezes 7. Beleza, como estava ali, né, na resposta. 7 vezes 4 é 28. E 8 vezes 7, 56. Eu simplificando, né, eu vou achar lá que nem eles viram, 1/2. Tá, tem uma forma de achar isso mais fácil? Tem, né, Osmar? Tem algumas regrinhas aí que tem como a gente simplificar isso. Tem. E é importante, principalmente, vocês observarem que é a seguinte coisa. O que você faz em cima e no denominador, lembra? Você queria uma fração equivalente? Se você multiplicasse em cima por um número, multiplicasse o denominador pelo mesmo número, você tinha uma fração equivalente. Olha que curioso, eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 7. Ou seja, se aparecer aqui, ó, eu estou simplificando, né, Osmar? Perfeito. Então, o que me sobra aqui, ó? 4/8, que é a mesma coisa que 1/2. Ou seja, quando você multiplicar e tiver mesmos números, né? Lembrando que é só na multiplicação. Tiver os mesmos números aí, a gente pode cancelar, né? A gente pode anular essa multiplicação e simplificar. Verdade, Jonas. E é interessante, quando você percebe essas simplificações, esse processo, você ganha muito tempo. Né? Economiza tempo, né? E é importante. E, claro, tomem cuidado nessa simplificação, que aí, no caso, eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Vou dar um outro exemplo. Vamos tentar fazer um outro exemplo com eles? Vou dar o exemplo aqui, ó, de novo. 2/3 que divide, por exemplo, 2. Vamos colocar aqui. Então, o 2 aqui é sobre 1, né, Osmar? Sim. Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo que eu estou multiplicando em cima por 2? E o denominador também por 2? Então, a gente cancela, não é assim? Sim. O que me sobra? 1/3. Rápido e eficiente. Então, essa ideia aí de cancelar, né? Por isso que é o método que eu gosto mais, é o método que eu utilizo. Acredito que a maioria dos professores, principalmente, utilizem esse método, que é a forma de você simplificar mais fácil. Por isso que a gente sempre cai na multiplicação. Se você sabe fazer a multiplicação, você sabe fazer a divisão, não é? Sabe sim. Não é isso? Vamos tentar uma próxima aí. Na telinha de vocês aí vai estar a atividade, que está assim, ó. Então,
pratique o que você aprendeu e aí coloquem as respostas como vocês acharem mais simples aí, né? Então, eu tenho 14 quintos que divide por 2. Então, 14 sobre 5 que divide 2. E aí eu quero saber a resposta. E eu já até montei mais ou menos a conta para vocês. E aí eu tenho 5 nonos que divide 1/3. Ou 5 sobre 9 que divide 1 sobre 3. Façam um modelo que vocês acharem mais fácil e a gente volta com as respostas. Como essa daí vocês já viram, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho! Retornamos aqui, Jonas, com a interação dos nossos estudantes, grande maioria participando, colocando aqui as respostas. Algumas dúvidas em relação a ainda a ideia da inversão, viu, Jonas? E algumas respostas equivocadas, tá? Por exemplo, a Luana colocou 15 sobre 45 e 3 nonos. Tá? O Daniel, 15 terços, ok? Na letra A. E a Maria Luísa, ela colocou aqui, ó, na letra C, 7 quintos, que é uma fração irredutível, segundo ela. Okay. E na letra D, é isso? 5 terços, que também é uma fração irredutível. E ela colocou que ela aqui, da Escola Estadual João Paulo II. Obrigado, Boa. Maria Luísa. Isso aí. Então, vamos tentar aí construir, eu estou mostrando para vocês um método que é, no caso da inversão, que é um modelo que eu acredito que seja mais fácil. Então, qual que é a ideia? Vai aparecer aí na resposta para vocês na telinha. Então, eu mantenho a primeira, 14 sobre 5, ou 14 quintos, e eu faço a inversão. O 2, ele é um número inteiro, então ele é sobre 1. Ele é divisível por 1. Então, eu inverto, fica 1 sobre 2, fica meio aí, né? Então, eu faço 14 vezes 1, que dá 14, 5 vezes 2, 10. Simplificando, 7 quintos aí, como vocês encontram a resposta. Na questão D aí, é a mesma ideia. Mantenho a primeira, 5 nonos, faço a inversão. 1 sobre 3 vira 3 sobre 1. 5 vezes 3 eu encontro 15, 9 vezes 1 eu encontro 9. E aí eu posso simplificar por 3, né? Encontro 5 terços, como colocaram na resposta. Vamos tentar escrever isso de uma seguinte forma. Ó. 14 dividido por 5. Então, 14 quintos é a fração, eu tenho que dividir por 2. Toma muito cuidado, né, Osmar? Eu não posso multiplicar aqui direto. Não. Ou seja, isso aqui nunca seria 28 quintos, tá? Isso aqui, ó, tá errado. Eu não posso multiplicar aqui direto.
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a inversão, né? Eu tenho que, no caso aí, fazer ou a inversão ou a equivalência. Ele é sobre 1. Então, o que eu faço? Mantenho a primeira, multiplico. Ó. No caso aqui, ó, eu inverti. Multiplico pelo inverso. 1 sobre 2. O que eu tenho? 14 vezes 1 e 5 vezes 2. Eu tenho 14, né, vezes 1 sobre 10. Se eu dividir por 2 aqui, eu vou ter 7 quintos como resposta ali que eles encontraram. Tomar esse cuidado aí de como vocês estão fazendo. Na outra questão do 5 sobre 9, então, 5 sobre 9 que divide 1/3. Então, vamos lá. Mantém a primeira. Deixa eu até apagar isso aqui. Mantém a primeira. 5 sobre 9. Multiplica, ó, vou até colocar um ponto. Pelo inverso. 3 sobre 1. Então, mantive a primeira, inverti a segunda. 5 vezes 3 eu encontro 15. E 9 vezes 1 eu encontro 9. Dá para dividir por 3, né? Ó. Simplificar por 3 aqui, ambas. Então, eu encontro 5 sobre 3 como resposta. Tranquilo, né, Osmar? Perfeito. Ana Clara, ficou claro para você? Ana Clara, ficou claro. A Ana está colocando aqui. Professor, acho que estou entendendo, mas vocês poderiam explicar? Foi isso que o professor Jonas fez, Ana. Espero que você tenha compreendido. Tá e bom? também, né, Osmar, é questão de exercício. Sim. Tentem fazer mais exercícios em casa, tentar fazer mais operações que facilitem o trabalho de vocês. Então, nessa operação, nesse contexto aí que vocês vão observar, eu estou fazendo um molde que não é o único. Eu poderia fazer de outro jeito, eu poderia fazer de uma outra forma. Vou até montar de um outro modelo, que aí vocês vão tentar entender. Então, aí vai aparecer para vocês na telinha a comparação se a gente fizesse por equivalência, que é um dos modelos que eu apresentei lá no comecinho, mas nós vamos tentar entender como que ele é feito. Então, eu tenho 4 quintos e eu quero dividir 1/3. O que eu faço ali? Primeiro, eu tenho que encontrar uma fração equivalente. No caso aí, o 15 é equivalente entre o 5 e o 3, né? Então, eu faço. Multiplico a primeira fração inteira por 3. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 3, 15. E faço a mesma coisa a segunda por 5. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. As duas estão equivalentes. Beleza. Aí sim eu posso dividir em linha, né? Você dividir ali na reta. Até a linha do caderno vocês podem utilizar para isso. Então, o que eu faço? 12 dividido por 5, 15 dividido por 5. Que 12 por 5 é ele mesmo, né? Eu vou manter. E aí eu encontro 1 no denominador. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, 12 quintos é a resposta dessa divisão. Esse é um dos modelos, geralmente não se utiliza, né, Osmar? É bem complicado utilizar esse modelo, mas é uma das formas de vocês fazerem com frações equivalentes. É uma das possibilidades também, Jonas. Aqui você apresentou algumas, né? E os nossos alunos, nossos estudantes, normalmente, vão escolher aquela que melhor se adapta, né? Isso mesmo. Na telinha de vocês vai aparecer essa atividade 3. Escolham o modelo que vocês querem. Legal. Façam no modelo que vocês quiserem. Critério de vocês. Deixem anotado no caderno o que vocês acharem mais fácil. Então, eu quero a divisão do A e do B aí. Então, 2 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, o pessoal participando bastante aqui, enviando as respostas, principalmente a da letra A. A letra B, o pessoal acha que ficou bem. O pessoal ficou meio receoso aqui, não sei se não deu tempo, enfim, tá ok? Mas o Afonso aqui, ó, na letra A, ele mandou um 3/5 e na letra B ele mandou um 3/9. Luiz Fernando, lá na letra A, o 3/5. A Kathleen escreveu 6/10 na letra A. Daniel, 3/5. Rafael, Matheus, Kaique, Bianca, todos aí indo por essa resposta na letra A. Boa, na letra B, o pessoal... Tá certo. Os números maiores talvez tenha dificuldade aí no tempo. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta. E a resposta, então, como vocês colocaram, 3/5 é a A. Então, como já estão em frações equivalentes, eu estou usando o método aí da fração equivalente, eu posso dividir em linha. Lembrando, toma cuidado, por favor, eu estou frisando bastante isso. Eu só posso dividir na questão da linha aí se a fração é equivalente. Se ela não é, não pode, não dá, não façam. Então, eu fiz 3 dividido por 5 e 2 dividido por 2. E aí eu encontro 3/5. Na questão B, que talvez tenha dado mais problema aí, eu mantive a primeira. Por quê? A segunda, eu tentei equivaler numa fração sobre 9. Então, eu multipliquei 169 por 3 e achei 507. Dividido por 9. E aí eu tenho 13 dividido por 507 e 9 por 9, que aí eu encontro 1. E aí, 13 sobre 507. Vamos tentar reescrever isso aqui, né? De novo, as frações aqui estão equivalentes, ou seja, são iguais. Se são iguais, eu posso dividir, ó, em cima e eu posso dividir embaixo. Até escrevi errado, ó. Posso dividir embaixo. Então, eu tenho aqui sobre 2. O que me sobra em cima? 3 dividido por 5 sobre 1, que é um caso aqui, ó, 3/5, que é a resposta. Na letra B, eu faço a mesma ideia. Qual que é a ideia? Essa daqui se equivaler ao 9. Então, eu vou fazer aqui multiplicando por 3. Mantenho aqui, ó, mantive a primeira, eu vou fazer divisão. Então, quando eu multiplico isso aqui por 3, eu encontro 507, não é isso? Isso. Dividido por 9. Então, o denominador aqui, ó, agora é igual. Então, eu tenho 13 dividido por 507. E, no caso, 9 dividido por 9. 9 por 9 é 1, então sobra 13 dividido por 507 como resposta ali para vocês, que seria a ideia, né, Osmar? É isso aí. Beleza? Na telinha de vocês vai aparecer, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloquem lá a avaliação de vocês, né? Então, conte o que você achou dessa aula. Se não gostou da aula, pode colocar, né? Críticas a gente tem que entender. E como a gente não tem esse contato diário, mas coloquem lá o que acharam ou não, né, Osmar? É importante. Eu me despeço por aqui. Até a próxima aula. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.